Eba! Tudo bom, pessoal? Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live do Cotidiano, tá? A gente vai falar sobre domínio, sobre liderança no reino do corpo, da alma e do espírito, tá bom? Pessoal, o tema de hoje é: suas ações nunca vão te levar a Deus. Suas ações nunca vão te levar a Deus. Meu Deus, Camila, o que você tá falando? Fiquem à vontade para deixar suas perguntas. Se vocês não tiverem perguntas, eu vou tocando o barco, tá bom? E, enfim. Gente, vamos lá. Suas ações nunca vão te levar a Deus. Você acha que o que você faz na sua vida é capaz de te levar a Deus? A te reconectar a Deus? A te tornar justo diante de Deus? Você acha que o que você faz ou deixa de fazer é capaz de te levar a Deus? O que você acha? Gente, eu vou te falar. Suas ações, elas não vão te levar a Deus. Não importa quantas boas ações, quanta caridade, quantas vezes você acerta na sua vida. Não é isso que vai te levar a Deus. Tá bom? Primeira coisa, porque se funcionasse, o cumprimento dos mandamentos que Deus deu para Moisés e mandou todo o povo dele seguir, teria sido um instrumento suficientemente bom para que o homem, ao cumprir, fosse reconectado a Deus. E esse instrumento, a própria Bíblia, mostra que não foi suficiente. E o próprio Deus também, ao tirar Adão e Eva lá do Éden, ele tinha preparado já a forma de reconectar os dois a Deus. Segunda coisa, se dependesse do homem para que as ações dele o levassem a Deus, Jesus não precisava ter vindo à Terra para nos resgatar. Então não são as nossas ações que nos levam a Deus, mas a ação de Deus para nos resgatar que nos conduz de volta para Ele. O cristianismo é a única religião em que o nosso Pai, aquele a quem toda a humanidade quer se reconectar, é a única religião que o Deus vem até nós para nos buscar de volta. Não depende de nós fazermos sacrifícios ou nós fazermos uma série de rituais e tudo mais para nos reconectar a Ele. É o Deus que sai de onde Ele está para vir resgatar o homem, né? Agora, porque, assim, tem muita gente que acha que é o homem que tem que fazer alguma coisa. Meu amigo, o homem, assim, se ele desse conta, ele nem teria se desconectado de Deus, né? Deus nunca teria expulsado o homem da presença dele se o homem fosse suficientemente bom, tá? O homem foi expulso da presença de Deus porque ele desobedeceu a Deus, que é o único que dá conta de fazer todas as coisas. O homem não foi criado para ficar separado de Deus. O homem foi criado para estar junto de Deus em todos os momentos. E a desobediência, a traição do homem em relação a uma confiança, aquilo que Deus tinha confiado a ele, Deus tinha confiado no homem e na mulher. Essa traição fez com que Deus separasse. Falasse, não. E o que acontece, né? Eu vivo repetindo essa história, falo lá sempre falo do Éden. Por quê? Porque a nossa origem com Deus é o nosso destino. Ali é a história de onde tudo deveria ter continuado. A ideia é que aquilo ali não mudasse. É para lá que nós estamos caminhando, né? A gente tinha um jardim fora da gente, mas Deus, ele virou pra gente e falou assim, olha, vocês não conseguiram cumprir os meus mandamentos, cumprir as minhas ordenanças, cumprir aquilo que eu pedi a vocês, então eu vou colocar o jardim dentro de vocês, no coração de vocês, para que vocês consigam fazer isso. E o nosso jardim hoje chama-se Espírito Santo de Deus, que cultiva o nosso jardim no nosso coração. Então, assim, a gente nunca era para ter saído daquele lugar. Então, lá é o nosso destino, é ter uma comunhão, um relacionamento todos os dias com Deus, né? O nosso Deus, ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele é o início e o fim de todas as coisas. Então, a gente está arrumando para justamente o início. O fim é exatamente o início, é Deus. Então, a gente sempre vai falar de lá, porque a história sempre se repete. Se você analisar a Bíblia, é a mesma coisa. Do princípio ao fim é a mesma história. Ela se repete, ela se repete, ela se repete. Ela é cíclica, é a mesma coisa sempre. Até Cazuza chegou à mesma conclusão, dizendo que eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo um museu de grandes novidades. É a mesma coisa, né? Então, não tem para onde fugir, a história é a mesma. É o Deus falando para o homem ficar com ele,
ouvir ele, acreditar nas coisas que ele diz, seguir as orientações dele para que ele tenha vida. Aí o homem quer fazer as coisas separado de Deus, quer fazer por conta própria, achando que dá conta de fazer sozinho, se lasca. Deus deixa o homem, então, entregue aquilo que ele acredita, aquilo que ele confia, que é a própria carne, são as orientações de Satanás. O homem se lasca, começa a entrar num cativeiro, não suporta mais essa situação, clama a Deus finalmente, aí Deus fala, agora você entendeu do que eu estava dizendo. Aí ele chama de volta o homem fala, puxa, eu me arrependo, eu quero ouvir o Senhor agora, depois de muito sofrimento. Aí o homem volta para Deus, começa a ouvir a Deus de novo, até que ele se esquece de Deus, começa a se achar muito importante, começa a permitir que o orgulho, a soberba, a arrogância domine ele, se desapega de Deus, não passa para os filhos as orientações, os filhos vão, cometem os mesmos enganos, os mesmos erros, caem de novo na desobediência, querem independência. A história só é essa. Do princípio ao fim é a mesma história. Você pode leia sobre essa ótica que você vai entender o que eu estou dizendo. Eu estou lendo a Bíblia toda e é muito interessante como isso acontece em vários contextos diferentes, né? Em toda a época é a mesma história. Então lá no Éden teve a transgressão, a desobediência. Puxa, Camila, mas eles só comeram uma frutinha. Gente, assim, aparentemente, na nossa forma de pensar, é um pecadinho, né? A gente hierarquiza a desobediência. Puxa, eu só dei um tapinha, eu dei um murro na cara, eu matei. Um é pior do que o outro. Do ponto de vista de Deus, não existe essa história de pecados pequenos, médios ou grandes. Você pode ter consequências imediatamente percebidas, menores ou maiores, sob o nosso ponto de vista, que a gente analisa no ponto cronológico. Mas o ponto de vista de Deus, que é eterno, ele compreende que esse pouquinho de fermento... O que é o fermento? É aquilo que faz a massa crescer. A massa não é pura, ela começa a se encher de ar, de gás, e ela cresce. Mas tudo aquilo ali não é massa, não. Um pouquinho desse fermento leveda toda a massa, fermenta toda a massa. Um exemplo é um copo de água. Meu copo está vazio, mas só para você entender. Se esse copo aqui tivesse cheio de água e eu botasse uma gotinha de veneno, toda a água estaria contaminada. Agora, se esse copo está cheio de veneno e eu boto uma gotinha de água, não vai ficar agora pura esse copo de veneno. Ele vai permanecer com problema, ele vai permanecer impuro. Então, uma gotinha de veneno num copo de água deixa a água inapropriada para o consumo. Ela contamina a água. E Deus é esse santo que não tem nenhuma gotinha de impureza nele. E nós fomos criados para, estando nele, também não tenhamos nenhuma gotinha de impureza em nós. Nenhuma gotinha de desobediência. Nada, nada, nada. E se você observar, basta dar um tempo maior para as consequências das coisas que você vai observar o seguinte. A história nos mostra isso. Se você pegar lá Abraão, Deus falou para ele que ele teria um filho, Deus prometeu a ele um filho, na velhice dele, quando em tese, né, em teoria, ele já era impotente, já não tinha mais ali capacidade de reprodução. A esposa dele, que era Sarai na época, ou Sara, ela não tinha mais capacidade de reprodução, e Deus prometeu para ele. A Sarai, né, vendo ali muito angustiada, decidiu dar um jeitinho para que a promessa se cumprisse, não acreditou que Deus seria capaz de fazer por meios sobrenaturais, ofereceu a escrava dela para ir lá e fazer um filho na escrava, sendo então filho de Abraão e o cumprimento da promessa. Beleza, teve lá Ismael. Ismael hoje é uma nação. Dele proveio uma nação. Uma nação árabe, tá? Então, toda uma nação proveio de um engano feito pelo ser humano. Por quê? Porque Deus, ele analisa ao longo da história as coisas. A desobediência de hoje, um probleminha de hoje, torna-se uma bola de neve gigantesca amanhã. Quando Raquel ou Rebeca, amor, estava com Esaú e Jacó, Rebeca estava com Esaú e Jacó lá no ventre e os dois ficavam brigando um com o outro. Ela virou, o ventre dela ficava mexendo muito. Aí ela foi lá e perguntar para Deus: Deus, o que está acontecendo? Deus virou para ela e falou assim: tem 2 nações no seu ventre. 2 nações. Porque da nação, por exemplo, de Jacó, virou Israel. Israel hoje é um estado.
estado, é um país, é um país. Os judeus, que são uma das tribos, a tribo de Judá, proveio de um cara, de uma pessoa. Então analisa ao longo da história. O que nós vivemos hoje são plantios de muitas pessoas antes da gente. A gente que tem essa visão míope, tanto é que Deus nos chama de ovelhas, porque a ovelha ela tem uma visão míope, de curtíssima distância, pouquíssimo espaço. Pouquíssimo espaço. E quando a gente fala, é espaço temporal mesmo. Oi, Brunão. Bem-vindo. Tá? Então esses somos nós. Então Deus ele não permite nem um pouquinho desses erros, nem um pouquinho da desobediência. Eu conto essa história, já contei algumas vezes, até perdi meu galardão, porque eu já contei esse testemunho, mas serve então de testemunho para vocês, de forma que vocês possam entender. Obrigada, Bruno. Então, assim, eu fiz um trabalho de coaching na penitenciária feminina. Né? Eu fiz esse trabalho de coaching lá. E eu lembro que no início eu chegava com as minhas colegas, e é muito estranho, não sei se você já teve a oportunidade de entrar num presídio. As pessoas, né, elas ficam lá com as roupas dela, branca com laranja e tudo mais, e nenhuma anda desacompanhada, naturalmente, sempre com um agente penitenciário. E aí eu lembro que eu chegava na penitenciária, quando tinha gente de fora, a gente ia circulando lá dentro para eu ir para uma sala. A sala era uma cela, então eu tinha que entrar num espaço com um monte de cela. Aí passava numa área de educação, que tinha algumas presas lá, algumas internas, costurando, participando de atividades educacionais e tal. E eu ia passando, e era entrando e uma cela fechava atrás. Fechava atrás de mim, andando, outra cela fechava atrás. E andando, entrando, até chegar na minha salinha, junto com as minhas colegas, pra gente fazer o processo. Com as internas. E eu lembro que nesse trajeto todo, tinha umas internas que estavam lá circulando. Na hora que a gente ia passar, elas eram obrigadas a virar para a parede com a mão para trás e olhar para baixo. Porque a gente não sabe, né? Vai que de repente dá louca em uma e ataca a gente. Então é um método de segurança. Elas viram para a parede, baixa a cara, baixa o rosto e olha para baixo. E assim, gente, se você não foi preso, se você não passou por isso, é muito esquisito. Imagina alguém te obriga a virar a cara para a parede, olha para baixo e é isso aí. Gerava um mal-estar muito grande. Gerava um mal-estar muito grande em mim. Aquilo me incomodava. Eu achava muito humilhante, sabe? Falava, caramba, que situação. E aí eu fui lá, fiz 20 visitas lá. Né? Um período aí de 6 meses, acho que eu fiz umas 20 visitas. Só que chegou um determinado tempo que eu simplesmente... Eu sempre cumprimentava todo mundo. Bom dia, boa tarde, boa tarde, boa tarde. E aí chegou um dia que aquilo simplesmente virou normal. O que aconteceu? O ser humano, ele tem uma capacidade de se adaptar às situações, sejam elas boas ou ruins. Todos nós temos capacidade de adaptação. Se você comete um erro que antes era uma coisa para você, ficava desconfortável, mas você começa a praticar aquilo, rapidamente você vai se habituar. E outras coisas piores vão se tornando, né? Elas passam a ser um desafio. E se você tiver a coragem de cometê-las de novo, você também vai se habituar com aquela prática. E assim sucessivamente. A Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. Então, por exemplo, em um casal, se um acha normal começar a flertar com outra pessoa, não, é só um flerte, não tem nada demais. Com o tempo, aquele comportamento se torna um hábito. O que é o hábito? O hábito é um somatório de comportamentos. Inclusive, novos hábitos podem ser construídos em 7, 14, 21 ou 40 dias, de você repetindo ele consistentemente. É assim que o nosso cérebro funciona. E aí você acha super normal, e aquilo se torna um hábito. Daqui a pouquinho, você vai achar assim, não, já tá de boa, não tem problema nenhum, não quer dizer nada. Daqui a um tempo, a pessoa vai lá e faz uma outra coisa, ele avança mais um pouquinho. E assim, um abismo vai chamando outro abismo. Deus vê as coisas no longo prazo. Deus vê as coisas para além de você. Porque depois de você vai existir um legado. E qual é o legado que eu e você vamos deixar? Nós vivemos um legado deixado por Adão e Eva e depois por seus descendentes. Tá bom? A Bíblia também fala que quem é fiel no pouco vai ser fiel no muito. Isso serve para as coisas boas e ruins. Né? Nós temos em nós a essência, a semente da prosperidade. Tudo que a gente faz é para multiplicar. Por isso que o mal que a gente faz também vai se multiplicar grandemente. Então a gente tem o tempo todo a vida, a morte, a bênção, a maldição nas nossas mãos para a gente poder escolher.
Deus não tolera a maldade, porque a maldade se multiplica. Tanto é que ele falou que nos fins do tempo a gente ia estar numa situação praticamente insustentável. Não sei se você acha que o mundo está muito legal, está muito bom, que a gente vive em plena paz, em plena harmonia, com famílias felizes, todo mundo emocionalmente saudável e feliz. Não é assim que está todo mundo vivendo? Claro que não, né? Claro que não. Existe fome, guerra, destruição, morte, assassinato, tá todo mundo dentro de casa, com medo, não estou falando por causa dessa pandemia, muito antes disso. Um monte de gente, um monte de injustiça sendo cometida. Deus já tinha avisado. A gente acha que Deus não sabe das coisas. Eu não consigo entender o ser humano que acredita que não há um Deus, que ele acha que ele mesmo é o auge da consciência existente no universo. O ser humano tem a maior consciência do universo e todo o resto é apenas uma energia que ele conscientemente consegue manipular e, sabe, atrair boas coisas para ele, mas existe uma energia e ele é a maior consciência do universo. É uma soberba, é realmente muito parecido com Satanás, que se acha o cara, sabe? É um orgulho, uma arrogância. Enfim, então Deus não tolera isso. O que aconteceu? Quando Adão e Eva traíram a Deus, desobedeceram a Deus, saiu o Espírito de Deus, né, da presença deles. Falou assim, olha, não, é isso que você escolheu, então você fez a sua escolha, você vai viver a sua escolha. E você está fora daqui, e Deus, por amor, tirou o homem e a mulher do campo do eterno e jogou no campo do cronológico, que é onde que nós vivemos. Por isso que nós morremos. Existe início, meio e fim. A eternidade não existe meio e fim, é eterno. Nós viemos para um mundo onde existe início, meio e fim. Nós não comemos mais da árvore da vida que dava a vida eterna. Tá? E desde então, o homem tem tentado viver sozinho com as suas próprias escolhas, com a consciência do que é bom e do que é mal. Só que o homem percebeu ao longo da história que ele também não consegue, porque nós não somos oniscientes, nós não temos acesso a todos os dados, nós não conseguimos ser perfeitos juízes, justos juízes das coisas. Nossa visão é parcial, nós somos limitados, sabe? Humildade é reconhecer isso, simples assim. Sabe? Desde o início, Deus nos colocou como filhos amados. Não é porque tem uma criança de 3 anos que é limitada que ela perde o valor disso, sabe? Ela não perde valor porque ela tem 3 anos e ela é limitada. Não, ela não deixa de ser mais ou menos amada por Deus por causa disso. Ela é quem ela é. E o Senhor, nosso Pai, nosso Deus, sempre quis pegar na mão e falar assim, vem por aqui, vai por ali, vem por aqui, vai por ali. Só isso, é só isso. É um relacionamento simples, super tranquilo. Né? E aí o homem não, é uma criança de 3 anos que fala, papai, deixa comigo que agora eu sei de todas as coisas. E vai lá e pega a sua pastinha e vai ganhar a vida, sabe? E é lógico que se lasca no caminho, óbvio. Não sabe das coisas, acha que sabe todas as coisas, mas não sabe e começa a se lascar. E na medida em que ele se lasca, ele começa também, sem o Espírito Santo de Deus direcionando a vida dele, ele começa a permitir que a carne, o cérebro dele direcione a vida dele, que são as visões das coisas terrenas e imediatas. E o ser humano que vive conforme a sua carne, o seu cérebro, com as suas necessidades e anseios imediatos, ele morre. Ele morre, porque é uma vida como a de um animal. Uma vida como a de um animal. É uma coisa que só vem de princípios elementares, princípios primitivos. Né? Você só quer atender às necessidades primitivas. E é claro que vai dar ruim, porque se você é um ser humano que tem uma capacidade cognitiva e intelectual, você rapidamente analisando isso sabe que isso vai dar ruim. E Deus fala isso o tempo todo. Meu filho, você quer mesmo, você decidir o que é certo e o que é errado sem ter acesso a todos os dados. Eu existo muito antes de você é minha criação, eu vim aqui para te amar, para te orientar, para te ensinar a dominar sobre todas as coisas e você quer ir sozinho. É isso mesmo? Então vai. Então vai. Né? E aí o homem quer fazer as coisas sozinho, sabe? E ele começa a ver que não dá conta. E aí a gente percebe isso na história com Paulo falando, gente, o bem que eu quero fazer, ele sabe o que é o bem, você sabe o que é bem, você tem conhecimento, o seu espírito, ele tem lá na identidade do seu espírito criado por Deus, sabedoria e consciência que Deus te deu. Você não precisa ter o Espírito Santo de Deus para ter consciência. Então tá lá, o bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero fazer é esse mesmo que eu faço. Meu Deus, quem poderá me livrar do corpo dessa morte? Quem? Paulo fala isso, porque ele sabe que a carne dele é fraca.
Jesus fala, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Orem para que vocês não sejam direcionados pela carne de vocês. Façam isso. Né? E aí o homem tenta viver sozinho, sem que o Espírito Santo o direcione. Gente, o Espírito Santo é uma pessoa tão interessante, tão bacana, que assim, se a gente conseguisse viver sozinho, se a lei funcionasse, só pra você ter uma ideia, umas coisas assim que... Eu, quando comecei a ler a Bíblia, eu queria ser muito legalista, né? Eu queria ser religiosa, eu queria ser independente de Deus, porque eu queria acertar e era o jeito que eu aprendi aqui na Terra. Falava assim, olha Deus, me ensina o que é certo e o que é errado, e eu sigo que tá tudo certo, e vamos tocar o barco aí, né? E aí eu comecei a ler, e tinha lá os 10 mandamentos, não matarás. Aí quando eu leio a história lá dos reis, Deus mandava Davi matar todo mundo. Inclusive, ele tirou o reinado de Saul porque ele tinha mandado Saul matar todo mundo, homens, mulheres, gado, todos os animais, matar, não deixar nada, não deixar nada. Aí eu falo, gente, e o não matarás? Tipo, ele tinha passado ali atrás o não matarás, agora ele manda matar. Aí eu tive uma crise, assim, muito séria com Deus. Eu falei assim, isso é bipolaridade. Isso é uma incoerência? Isso é uma esquizofrenia, não tem lógica. Como é que uma pessoa fala pra não matar e depois fala pra matar e é o mesmo livro? O mesmo livro. Como é que um Deus, você chega e vê no livro de Jeremias, Deus falando com Jeremias, que foi um super profeta, e falando assim pro povo, falando assim, olha, vocês têm pegado os filhos e as filhas de vocês e queimado vivos para outros deuses. Isso nunca nem passou pela minha mente. Deus chamando a atenção, usando Jeremias para dar um tabé, falar, vocês estão malucos. Isso nunca passou pela minha mente, vocês estão fazendo isso com os filhos e filhas de vocês, sacrificando vivos. Gente, queimando vivos. Nunca passou pela minha mente. Aí você olha lá em Abraão. O Senhor vira para ele e fala assim, Deus vira para ele e fala assim, sacrifica o seu filho vivo. Coloca ele como se ele fosse um cordeiro. E aí, que Deus é esse? Me explica. Quero que você me explique que Deus é esse. Fala uma coisa, fala outra. Se você não caminhar com Deus, você não vai entender. Você nunca vai entender isso sozinho. Porque você precisa caminhar com Deus para entender exatamente o que ele estava fazendo em cada um dos contextos, cada um dos propósitos dele. Ele só vai contar isso para os amigos dele. Não tem como você ler pela sua mentalidade humana, nossa, seu raciocínio. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Entende? Não vai conseguir. Existem momentos, vai você ler lá em Eclesiastes, que fala assim, existem momentos de guerra, momentos de paz. Existem momentos de abraçar e de deixar de abraçar. Existe momento de amar, de odiar. Existe momento para tudo nessa vida. Existe um momento para plantar, existe um momento para colher. Existe momento para todas as coisas. Há um tempo oportuno para todas as coisas. Como você vai saber qual é esse momento? Eu não sei todas as coisas, eu não sei o que vai acontecer no futuro, eu não sei com quem eu estou lidando, eu não conheço todas as informações, mas Deus conhece. E aí quando você caminha com Ele, Ele começa a ensinar você. Inclusive, Deus me permitiu eu passar por uma experiência que no final das contas não foi o resultado que eu queria. Eu tinha considerado um fracasso. Falei, pô, Senhor, o Senhor foi lá, a mãe me deu o estímulo, entendeu? Para eu aceitar essa proposta e tudo mais. Ele falou assim, quem disse que isso era o fim das coisas? Mas foi um processo para você aprender novas coisas. Para eu te fazer crescer, para você ir para aquilo que eu quero te levar. Foi um degrau, uma oportunidade de aprendizagem. Entende? Então assim, mas como é que eu sei disso? Porque eu pergunto, eu converso, eu me relaciono. Então Deus não quer que você vá sozinho pelas suas próprias forças, desgovernado. Você não vai conseguir. E tá tudo bem, não é para conseguir mesmo. Não tá tudo bem, não há nada de mal nisso. Sabe? Que a gente possa ser humilde e falar para Deus, Deus, eu não consigo. Não consigo, ou então eu tô com medo, ou eu tô fraco, ou isso me fere, isso me machuca, eu não sei como fazer, me ajuda. E ele faz isso com o maior prazer, sabe? E tem gente tentando fazer eu e você acreditarmos que a gente só vai ser reconectado com Deus pelas nossas obras. E isso é uma droga, gente, isso é um engano, mais do caramba, do nojento. E eu fico muito indignada, eu tô segurando pra não soltar palavrão aqui, sabe? Porque isso é um absurdo. O que é que Jesus veio fazer aqui? Sabe, você lê lá em Efésios 2, aí eu gosto, né, vamos trazer Bíblia. Fala assim, Efésios 2 a partir do verso 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, desde lá de Adão, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo terreno e o príncipe do poder do ar, é Satanás,
O espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Gente, Satanás, ele não precisa, ele faz isso também, tá? Ele entra em algumas pessoas, ele faz umas coisas sobrenaturais. É muito feio quando você vê essas coisas, mas existe. Mas não é só desse jeito que ele faz. Basta ele lançar uma ideia para pegar na sua carne, se você vive pela sua carne, acabou, ele já ganhou você. Então, por isso que a gente tem que mortificar a carne. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. Se eu chorar, vocês ignorem. Deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. É de graça, ninguém precisa fazer nada. Sabe? Você não precisou. Se precisasse, o que Deus veio fazer aqui mesmo? Deus nos ressuscitou com Cristo. E com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então a gente saiu da terra e foi viver com Cristo no céu. Existe um campo eterno, um momento eterno, essa vida eterna. E a gente está assentado já com ele. Se você aceitou a Jesus Cristo, meu amigo, a eternidade já começou. Você já está na eternidade. O reino já está em você. Você já vive o reino, porque o reino está dentro de você. Para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Agora isso. Pois vocês são salvos pela graça, de graça, por meio da fé. O que é fé? É você acreditar com a sua mente. E você declara na sua mente, quando fala mente e coração, né, são os pensamentos e sentimentos. E isso não vem de vocês, não vem da gente. É dom de Deus, dom, dádiva. Não por obras para que ninguém se glorie. Sabe? Não tem dessa. Não tem obras. Você pode fazer 1 milhão de caridades, não é isso que vai te levar a Deus. Nunca foi, nunca será, não vai mudar, Deus não mudou. Desde o Éden, ele preparou uma pele de cordeiro, indicando a morte de Jesus Cristo. Ele escreveu a Torá, deu as leis para todo mundo, indicando a vinda de Jesus Cristo. O ser humano quer ler a Bíblia de capa a capa, sem o Espírito Santo, e os próprios judeus, Deus deu para os judeus a missão de contar da história da vinda de Jesus Cristo para o mundo viver, mostrar como que é o reino de Deus, como que Deus pensa. E quando Jesus veio na cara deles, os caras não reconheceram, entendeu? Por quê? Porque eles estavam vivendo pela carne. Eles não eram humildes, eram caras extremamente arrogantes, queriam que a maldade, não queriam abrir mão do orgulho de que eles eram os caras, entendeu? E toda vez que Jesus peitava alguém, era porcaria do religioso. Não faça isso, não faça isso. O religioso, ele quer viver por conta própria sem Deus. Sem Deus, ele não quer se submeter a Deus. Meu amigo, o religioso vai para o inferno. Ai deles que vai ter muito mais tranquilidade no julgamento para Sodoma e Gomorra do que para esse povo. Que Deus foi lá e fez um monte de milagres e maravilhas e ainda assim eles não acreditaram. Dada a dureza do coração, uma arrogância, uma soberba, sabe? E Deus espreme os caras e os caras não abrem mão. E o fim dos tempos vai ser isso, viu, gente? O fim dos tempos, Deus vai espremer a galera. E tem gente tão ruim, mas que não abre mão, que quer e porque é isso, isso e isso. E a impureza não vai sair da pessoa. Não vai sair, a pessoa não vai abrir mão, dado o nível de orgulho dela, sabe? Agora o que é legal que aí vem a partir do verso 10, que é o seguinte: as boas obras, na verdade, elas foram preparadas, porque quando Deus habita em você, você simplesmente pratica. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Corpo, alma e espírito tem que andar em equilíbrio, buscar a paz. Infelizmente pregam para entrar em confronto com a carne, sendo que você é a carne também, não busca entendê-la. A carne, na verdade, ela é um excelente escravo, né? Mas um péssimo senhor, não é para ser sua parceira de sociedade, ela deve te obedecer. A alma é senhor, a alma é a senhora do seu corpo, é ela quem define. Tanto é que quando você pega a Bíblia, o tempo todo Deus fala pra gente buscar as almas. Satanás, ele busca as almas, que são a nossa identidade, tá? Aí a alma, ela pode escolher dois lados. Ela escolhe ser direcionada pela carne ou pelo espírito. Se você for direcionada pela carne, são os desejos imediatos. Tem gente que acha que a carne, o corpo, ele tem que ser o sofrimento tem que ser tipo, né? Você pega o chicote, se esmurra, promove uma dor sem nenhum propósito. Não tem nada a ver com isso. A carne, ela deve ser subjugada e submetida
aos anseios da alma que são direcionadas pelo Espírito, tá bom? É isso. É para isso que ela serve. E Deus fala, se vocês quiserem me ouvirem, vocês vão comer e beber do melhor dessa terra. E é claro que a gente quer. Mas as coisas terrenas, elas devem estar sob o nosso domínio, que está lá em Gênesis. Gênesis fala, dominem sobre todas as coisas. As coisas são a matéria. Então a carne, que é matéria, deve estar sendo dominada também. Tanto é que uma das características do fruto do Espírito chama-se domínio próprio. Então você começa se dominando, aí você domina suas finanças, você domina a sua alimentação, você domina seus impulsos sexuais, você tem que dominar sobre todas as coisas. Você domina o seu ofício, você domina tudo. Tudo aquilo que você se propõe a fazer, você domina. É necessário que você domine. Então as coisas materiais, elas são excelentes servas, péssimos senhores. O dinheiro é um péssimo senhor e um excelente servo. As coisas materiais, a sua casa, as suas construções, as suas riquezas, são excelentes servos, péssimos senhores. Você não deve estar sob o domínio delas. Ah, eu trabalho para ganhar dinheiro. Não, o dinheiro me serve. O dinheiro me serve, ele me serve. Tá? Gálatas 5, a partir do verso 1, fala assim, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Nós somos livres. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. Gente, ele está falando isso para o povo de Gálatas. Primeiro ele falou para os Éfesos, que são as igrejas que ele plantou. Ele está falando para quem ele já conheceu a palavra. Ninguém domina nada sem entender o que está dominando. Perfeito, perfeito. Né? O autoconhecimento é uma das prerrogativas. Excelente, isso mesmo. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a cumprir toda a lei. Meu amigo, se a partir do momento que você fala, amém, eu recebo essa bênção. Se toda vez você aceitou a Cristo e fala, beleza, agora eu vou ouvir a Cristo, as orientações dele sobre todas as coisas, ótimo. Mas se de repente começam a impor sobre você regras, determinações, leis, e você começa a cumprir as coisas, não mais porque você está obedecendo a Deus, ao chamado de Deus, à voz de Deus, mas o que homens e outras regras estão dizendo, você caiu da graça, você sai da graça e você está na lei. E a partir do momento que você vai servir a lei, você precisa cumprir ela toda. E você vai ser julgado pela lei. Na lei não existe misericórdia. É olho por olho, dente por dente. Olho por olho, dente por dente. Você cometeu um erro, você vai ser condenado de acordo com o seu erro. Então, por que é tão bom ficar com Deus? Porque Deus tem misericórdia. Ele é justo, mas ele também é misericordioso. Ele perdoa pecados. Tanto é que para a gente ir para o céu, para a gente poder ser salvo, nós precisamos perdoar os pecados das pessoas. Ao fim da oração do Pai Nosso, que boa parte não termina, né? Existe uma parte lá embaixo que fala assim, porque é certo que se eu perdoar os pecados dos outros, os meus serão perdoados, mas se eu não perdoar os pecados dos outros, os meus também não serão perdoados. E a gente ser perdoar, a premissa do sacrifício de Jesus é ter o perdão dos nossos pecados. Então, se você não quer perdoar os pecados de outra pessoa, você está querendo usar a sua justiça própria. Você está querendo ir pela lei. Você não está usando da lei da justificação de Cristo. E aí você também não é perdoado. Você está de novo sob o domínio da lei. Tá bom? Cuidado, cuidado mesmo. Eu passei aí por várias pessoas que tiveram que aprender a perdoar para poder até morrer em paz e ir para o céu, tá? Vocês que procuram ser justificados pela lei separaram-se de Cristo, caíram da graça. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Então, toda vez que tem alguém que quer impor sobre você regras, impor sobre você a lei, impor, não é ensinar, não é te ajudar a conduzir, a fazer aquilo que ele entende que é a vontade de Deus, que você entende que é a vontade de Deus, porque é o Espírito Santo que nos convence do nosso pecado. Tá? As pessoas querem impor sobre você e você começa a fazer de acordo com a imposição das pessoas, você está indo para a lei. E Deus fica muito bravo com isso. Onde você vê isso, Camila? Todo o arranca-rabo que ele teve foi com um religioso, foi com um fariseu. Foi com um fariseu. Vocês vão meio mundo para encontrar um discípulo e tornam ele 2 vezes mais filho do diabo que vocês mesmos. Que raiva. Sério, que raiva. Em 1 Timóteo, Deus fala sobre o uso da lei. Ele fala assim, ó,
Paulo fala assim: partindo eu para Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam controvérsias em vez de promoverem a obra de Deus que é pela fé. O objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. O tal do religioso é assim, né? Ele não entende que as coisas que ele está lendo são espirituais. Eu fico imaginando o fariseu explicando as coisas do Messias, aí aparece o Messias, ele não reconhece o Messias. Sabemos que a lei é boa se alguém a usa de maneira adequada, submetida à vontade de Deus, que escreveu a lei e sabia muito bem do que ele estava falando. Também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas. Foram para esses que a lei foi escrita, tá? Para os que praticam imoralidade sexual e os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos e os que juram falsamente, e para todo aquele que se opõe à sã doutrina. Essa sã doutrina se vê no glorioso evangelho que me foi confiado, o evangelho do Deus bendito. A lei ela é feita para quem quer seguir por conta própria. Quer seguir a coisa por conta própria, sem Deus, são transgressores, são insubordinados, são pessoas que se deixam levar pela carne e querem ser justificados pelas suas próprias ações. Isso não muda o coração delas, porque o coração delas está inclinado para o mal, para a carne. Não existe o Espírito Santo ali direcionando a vida delas. Eles não vão ter os corações mudados, porque o coração inclinado para a carne é um coração inclinado para o mal, para os desejos imediatos. E você vai ver as pessoas que são assim, são mentirosos. São mentirosos, sabe? Então, o que eu quero dizer para você, eu tenho falado sobre isso continuamente, Deus tem me trazido isso, sabe? Continuamente também. Justamente são os enganos. Os enganos. Não tem como ser religado a Deus por obras. Não tem como. O único que pode religar a Deus é Jesus Cristo, você confessando a Ele como seu Senhor e Salvador. E a partir do momento que o Espírito Santo vem habitar em você e você quer ouvir, buscar a Deus, entender a vontade dEle, aprender dEle, Ele vai te direcionar para a vida. Ele vai te direcionar para você viver o reino dEle, que é um reino tomado por esforço, e aí eu explico isso em outros momentos. Mas o que eu quero deixar claro aqui, não se permita mais uma vez que alguém diga para você que se você não fizer tal coisa, se você fizer tal coisa, isso e aquilo, que você não vai para o céu. Tá? Ou você não vai estar com Deus, ou enfim, o que quer que você acredite. Não é assim. Não é por obras. Você não tem como, é impossível. Tá joia? Pessoal, aguardo vocês amanhã de novo às 18h05. Agradeço pela participação de todo mundo, pelos comentários, pelo incentivo. Tá bom? Sei que durou mais essa live, mas era necessário. E eu tô colocando tudo lá no meu canal do YouTube, pouco a pouco. Tá joia? Porque aí eu, pelo menos, adoro ouvir os vídeos na velocidade 2. Pô, de 40 minutos fica em 20. Tá bom? Beijo pra vocês, fiquem com Deus, façam uma excelente noite, uma excelente semana, conversem com Deus, bota tudo à prova, vai perguntar pra Ele se isso aqui é verdade ou não e conversa com Ele. Não precisa acreditar em mim não, fale com Deus. Tá joia? Beijo grande, fiquem com Deus.